Olá, madames! Tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz, esse é o podcast Roupão de Madame e hoje nós vamos jogar nossos tazos enquanto tomamos nossa caçulinha de Guaraná. Semana passada a gente viajou uma década atrás e hoje nós vamos um pouco mais longe. Vamos direto para a loucura dos anos 90. Eu nasci em 93 e eu peguei essa década inteirinha pra mim. Minhas primeiras lembranças são dessa época. Minha personalidade foi moldada pelo Sandy Júnior e pela banheira do Gugu. Como muitas pessoas da minha idade, né? Além disso, eu fui uma criança do interior. A gente sabe que as coisas aqui no interior eles são diferentes, né? Pelo menos eu acho que é. Acredito que seja. Bom, quem é da capital, me conta como que foi. Lá no nosso Instagram, @roupãodemadame. Pois muito que bem. Hora de expor a Bia, de 6 anos. Lá em 1990 e trelelê, meu pai tinha um carro chamado Belina. Detalhe que eu sempre achei que o nome fosse Abelina, porque na minha cabeça fazia muito mais sentido e demorou muito pra eu aprender que não era Abelina. Aí que a gente vai falar da segurança desse carro. Não tinha. Como muitos outros também não tinha. Não tinha cinto de segurança no banco de trás. O da frente eles eram bem duvidosos, era só aquele que a gente passa, assim, de um lado não era de 3 pontas, sabe? Ah, e sabe o que eu lembrei? Na época, acho que isso tinha na capital também, né? Nas capitais. Tinha um kit de primeiros socorros que era obrigado a ter nos carros daquela época. E tinha uma tesourinha, que era pra cortar o cinto, só que a tesourinha era de plástico, não cortava nem papel. E servia pra cortar o cinto caso tivesse algum acidente. Pois que bem, mas a melhor parte da Belina era o porta-mala enorme que ela tinha. Vamos dar uma pausa aqui. Abre seu Google e veja aí fotos da Belina, pra você se localizar aí no que eu tô falando. Veja que o porta-malas dela era só separado pelo banco do encosto de trás. Então tinha livre acesso para as crianças pularem o banco e irem curtir um passeio diferenciado. Na época, às vezes eu, meu irmão e alguns primos íamos no porta-mala da Belina dando tchauzinho pra todo mundo na rua. Era assim que funcionava. A gente falava pro meu pai: pai, a gente pode ir dando tchauzinho pras pessoas na rua? Aí ele: vai, né? E lá íamos nós, no porta-mala, dando tchauzinho pra todo mundo da rua. Nossa, até uma nostalgia aqui. Cinto de segurança, cadeirinha, criança pequena no banco de trás, ninguém nem sabia o que era isso. E tudo isso ao som de El Chan. E falando de El Chan, já pararam pra pensar como que as letras das músicas eram? Já, né? É um assunto, batido. Todo mundo sabe como que eram as letras das músicas. Mas aqui no interior, a gente, eu quero dizer a minha família, ouvíamos mais moda de viola e derivados. Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Sérgio Reis e esse povo todo aí. E aí que isso me lembrou de uma coisa. Meu avô, ele tinha criação, vaca, galinha, essas coisas. E eu morria de medo de galinhas. Medo mesmo, sabe? Medo. Aí que uma vez, meus pais, eles saíram pra ir num saldão de móveis. E eu e meu irmão ficamos na casa dos meus avós. Pois bem, eles voltaram carregando uma mesa de jantar na Belina. Eles baixaram o banco de trás e a mesa ocupou todo o espaço do banco de trás e do porta-malas. Aí, quando eles tinham que buscar a gente, a minha avó tinha separado uma galinha para meu pai levar para casa para fazer aquela galinha caipira, sabe? Cozida. Só que a galinha tava viva. Bom, agora se você não gosta de ouvir sobre bichinhos de roça, passa aí uns segundinhos pra frente. Pois bem, minha avó colocou o frango num saco e deu pro meu pai levar. Então fomos eu e meu irmão atrás, sentado na madeira da mesa. Ela tava de ponta cabeça, sabe? Com os pés da mesa pra cima, e a gente foi sentado em cima dela, que era onde cabia, né, 2 crianças. E a galinha foi no saco do lado da gente. Eu nunca passei tanto medo na minha vida com aquela galinha se mexendo do meu lado. Sério. Bom, depois de uns anos, né, depois desse episódio eu perdi medo de galinhas. Aí, por falar nisso, a minha avó, ela sempre dava ovo choco pra gente estourar, sabe? Sabe o que é ovo choco? Não, procura no Google. Agora que eu já me expus muito aqui, vamos lá pra escolinha dos anos 90. Começa
que a escolinha do bairro era na frente de uma sorveteria. E aí que toda semana a gente levava moedinhas para colocar no cofrinho que ficava na sala, e no final do ano os professores levavam as crianças todas do pré para tomar o sorvete. Tinha pré e jardim. E aí que é um negócio que eu não sei se as crianças de hoje vão ter, sabe? Porque todas as criancinhas irem na sorveteria a pé, na frente da escolinha, bem de boa, porque todo mundo da rua já conhecia, já sabia que criança que era, que filho de quem que era. E era uma coisa muito mais segura, sabe? Você levar as crianças pra sorveteria no meio da aulinha lá. Eu não sei, fico pensando nisso. Será que as crianças de hoje têm isso? Me contem, se vocês sabem. Inclusive, nesse mesmo dia da sorveteria, eu fui picada por um marimbondo, porque eu deixei sorvete cair nos meus shorts. E doeu, hein? Como doeu. Pois bem, quando eu falo interior, é interior de São Paulo, do meu país Jundiaí, a terra da uva e da coxinha de queijo. Você é de outro interior? Me conta lá no Instagram como que era do seu interior aí, as coisas. Aqui tem um parque chamado Currupira. Não é Curupira, é Currupira. E era um point das famílias jundiaienses da época. Lá tinha quiosques pra churrasco, parquinho e o famoso trenzinho. E esse trenzinho, ele dava a volta no parque todo e era cheio de criança dando tchauzinho, assim, pra desconhecidos no parque. Andar de trenzinho era o ápice da infância bem vivida do jundiaiense. E eu tenho a percepção de que as crianças elas começaram a ser tratadas mais como crianças em meados dos anos 90. Porque não muito antes disso, criança era um mini adulto, né? Mas ainda assim, em 1990 e pouco, a gente ainda podia ver filme do Boneco Assassino, que passava na sessão da tarde, inclusive, de tarde, enquanto comíamos bolinho de chuva, tomávamos chamate. E eu tenho certeza que as crianças de hoje em dia não assistem Boneco Assassino. E eu tenho certeza que isso não passa na sessão da tarde. Eu acho, mas acho com certeza. Aqui no interior, eu tenho pra mim que as coisas chegavam depois. Ou demoravam mais pra acontecer, sabe? Tipo parques. Aqui perto tem Hopi Hari. Mas não tinha Play Center, Parque da Mônica, sabe? Parque da Xuxa, acho que existia também, né? Não tinha nada disso aqui. O que a gente tinha era o parquinho do shopping e uns circos assim meio duvidosos, sabe? E falando nisso, um dia, lá perto da rua onde eu morava na época, se instalou um circo. Gente, que horror. Primeiro, que as crianças podiam entrar sozinhas. Segundo, tinham animais e eu acredito que eles não eram bem tratados. E terceiro, as pessoas no circo, eles praticavam bullying contra as crianças da plateia, chamando elas de feia. Era assim, eles chamavam as crianças pra irem no palco brincar de vivo ou morto, valendo pipoca ou ingresso pro circo. E aí que eles apontavam e falavam, você é feia, na frente de todo mundo, crianças chorando. E eu lembro que uma vez eu fui nesse circo, todas as crianças da rua também foram, e é que um cara rolou no caco de vidro. E essa era a atração, o cara rolando no caco de vidro. E aí quando ele levantou, ele tava todo sangrando as costas. Eu fiquei desesperada e eu quis ir embora. E depois disso eu nunca mais pisei num circo. Nem clandestinos, nem no Circo du Soleil. Nunca. Traumatizei. Mas nem só de circo e parque do Curupira a gente vivia. Porque esses lugares a gente raramente ia. Eram algumas vezes no ano. Era tipo assim, evento, sabe? O evento Vamos ao Curupira. A gente brincava muito na rua. E até um amigo me lembrou do jogo de taco. Eu tinha esquecido desse jogo. Que lá na minha rua a gente chamava de bets. Que era tipo um beisebol. Só que com ripas de madeira, sem luva, sem nada. Não tinha nada disso. E eu acho que era assim. Eu acho que cada um jogava a bola com as ripas. Eu não lembro como que era, mas eu acho que é assim. Faz tanto tempo que eu não jogo, né? Quando eu era criança, nos 90, né? Uns bons anos já. E aqui tinha o meu favorito, que era o carrinho de rolimã. Que era tipo skate. Só que era um pedaço de madeira, com 2 rodinhas atrás e uma na frente. E você descia uma ladeira sentado nele. Eu acho que não tinha nada a ver com skate, pra falar a verdade. Só que não se comprava carrinho de rolimã por aí. Pelo menos eu acho que não. Tinha que ser da forma arcaica. Tinha que fazer o carrinho de rolimã. O nosso carrinho, meu e do meu irmão, meu pai que fez pra gente. Ele pegou uma madeira, comprou as rodinhas e pintou tudo com uma tinta verde bebê que tinha sobrado pra pintar o portão. E aí ele pintou o nosso carrinho. E a gente teve o brinquedo mais legal da rua,
Tinha uma ladeirona lá perto de casa, da casa onde eu morava na época, e a gente descia sem capacete, não tinha nada disso, não. Cotoveleira, imagina. A gente descia e, ia embora. E voltava todos ralados, obviamente. Ah, inclusive, naquela época tinha o quê? Mentiolate que ardia. Mercúrio. Bom, e aí depois chegou os anos 2000, e aí era outro esquema, e quem sabe eu não volte algum dia aqui pra expor a Bia dos anos 2000. E como foi a infância de vocês nos anos 90? Você aí da capital era diferente? O seu interior era diferente? Me conta lá no nosso Instagram, @roupãodemadame, e aproveita pra nos seguir por lá. Também nos siga na sua plataforma de podcast favorita. Piramide a gente pros seus amigos e espalhe a palavra da Madame. A gente se vê daqui 15 dias, ou não, quem sabe? É um mistério. E até mais. Beijinhos.